Conheci no Colégio de Lourdes, quando eu estava no ginasial. É que uma minha colega me contou que ali no colégio havia uma irmã que era santa, que ela rezava para a gente e a graça acontecia. E eu fiquei ansiosa para conhecê-la. Ela falou, ela fica lá para dentro, mas quando ela aparecer aqui eu te mostro. E um dia a irmã Benigna apareceu nos corredores, na hora do intervalo das aulas, e nós corremos todos para perto dela. Irmã Benigna, reza para tirar a nota boa na prova de matemática. Ela segurou as nossas mãos, rezou a Salve Rainha e depois bateu na minha testa, vai tirar 10. Aí na capela, quando a gente assistia a missa, ela estava sempre junto e depois que terminava a gente ia conversar com ela nos abraçava. E foi onde eu apresentei para minha mãe, numa missa lá na capela. E minha mãe estava ansiosa por conhecer. Eu falei, mãe, aqui tem uma irmã que é santa. E ela estava com aquele caroço no nariz, desenganada pelo médico. E ela falou assim, então, na hora que acabar a missa, eu vou lá conversar com ela. E assim foi. Minha mãe correu, foi lá, abraçou, conversou com ela, mostrou o nariz, ela pôs a mão, rezou a Salve Rainha. Quando minha mãe chegou em casa, vazou tudo e sarou. E aí a minha mãe ficou tão amiga dela, nunca mais se separaram. Sempre ela queria rezar o terço antes do almoço e a mãe aflita que o almoço já estava na mesa. Ela, vão rezar primeiro. Nesse dia ela estava lá em casa e a gente estava ali rezando na sala esperando a hora do almoço. E o almoço foi posto à mesa, a minha mãe chamou, ela falou, não, vamos rezar primeiro. E foi, rezamos o terço, a mãe aflita que a comida ia esfriar e ela quis rezar primeiro. Daí, logo depois, a gente ficou sabendo do acidente do meu pai. Foi na hora da oração. Ele distraiu, não sei como, que também já estava mais idoso, entrou na carroceria de um caminhão que estava na frente dele. Era para ele ter ficado sem a cabeça, porque cortou tudo ali na frente. Todo mundo não entendia por que a cabeça dele estava inteira. E foi na hora que ela não quis ir para a mesa, quis rezar primeiro. E isso salvou meu pai. A Maria das Graças era uma pessoa saudável, estava estudando. De repente, ela apareceu com um problema sério na perna, não estava nem conseguindo se locomover. Então, ela foi levada para Belo Horizonte, para um especialista olhar para descobrir o que era. E esse especialista achou muito sério o caso dela, muito grave. A minha mãe, desorientada, lembrou que a irmã Benigna estava em Belo Horizonte. Então, foi atrás dela.
E ela foi lá no hospital rezar com a Maria das Graças. E de repente, no outro dia, quando ela chegou lá no médico, ele ficou abismado. Ela estava bem, já estava andando. Ele falou, mas essa é aquela aleijadinha que teve aqui ontem? Graças à oração de Irmã Benigna, ela recuperou aquele movimento das pernas, até que ela estava, bem dizer, paralisada. A Irmã Benigna era uma pessoa para todos. Ela acolhia todos, sem distinção de religião, de classe social. A todos ela acolhia com aquele amor, com aquela boa vontade, com aquele sorriso, com aquela ternura. Como era bom estar perto da Irmã Benigna. Era uma pessoa, assim, admirável. Eu tinha uma amiga que era presbiteriana. E ela era muito bonita, foi até Miss Lavras, muito cotada, muito querida. E ela ficou muito amiga da Irmã Benigna. E a Irmã Benigna ensinando ela a tocar violão, cantando com ela. E ela tomou aquela amizade tão grande com a Irmã Benigna que a religião não influenciou em nada. Bom, na época que eu estudava lá no colégio, a Irmã Benigna construiu uma gruta em homenagem à Nossa Senhora, muito bonita. E nós todas gostávamos muito de rezar lá nessa gruta, com aquela imagem linda de Nossa Senhora. E de repente, as irmãs resolveram demolir aquela gruta para fazer outra construção. E todo mundo ficou muito pesaroso, todo mundo ficou muito triste de demolir aquela gruta, que era um lugarzinho de encontro nosso com Nossa Senhora. A devoção que a Irmã Benigna tinha a Nossa Senhora era uma coisa assim, invejável até. Ela tinha uma confiança plena. Quando ela fazia uma oração, ela já fazia na certeza que aquela oração seria atendida. Uma fé inabalável que passava para a gente, aquela confiança em Nossa Senhora. A oração da Salve Rainha, da Irmã Benigna, era uma coisa assim que contagiava a todos. Nós todos agora rezamos a Salve Rainha. Sempre que a gente precisa de uma graça, a primeira coisa é a Salve Rainha, junto com a Irmã Benigna. Irmã Benigna, interceder a Deus por nós. É a Salve Rainha. Eu e a minha família conseguimos muitas graças, muitas bênçãos com a oração da Salve Rainha. E sempre que a gente está em apuros, a gente intercede a Irmã Benigna rezando a Salve Rainha. Irmã Benigna sempre esteve presente na minha vida, na vida da minha família toda. Mesmo depois de casada, ela continuou nos acompanhando e acompanhando o crescimento dos meus filhos. Foi uma presença, assim, de muita importância para mim. Eu me sentia segura com as orientações que ela me dava, com o que ela me falava. E uma vez a Cláudia adoeceu, minha filha mais velha, com hepatite. Na mesma época que o primo dela, que era da mesma idade, adoeceu de hepatite. Só que a Irmã Benigna cuidou dela
Numa semana ela ficou boa e o outro, 40 dias, ainda não tinha sarado. A irmã Benigna não se esquecia das orações, que era o principal. Ela estava sempre rezando, intercedendo pela saúde da Cláudia e cuidando dela. E com isso ela ficou boa logo, muito rápido. Após a morte do meu sogro, do pai do meu esposo, aconteceu uma coisa desagradável, que ele morava com uma outra mulher, formou uma outra família, e houve confusão lá em negócio de herança, e nós tivemos que ir lá. Quando eu vim aqui pedir oração para a irmã Benigna no asilo, ela falou, eu tenho que ir lá. Eu falei, não, irmã Benigna, reza daí mesmo, porque lá é longe e a gente tem que andar um espaço a pé e tem que passar numa pinguela que a senhora não vai dar conta de passar. A senhora reza daqui mesmo. Não, minha filha, quando eu sinto que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí fomos de trem até Paulo Freitas, depois fomos de carro até lá perto da fazenda. A estrada não chegava até lá e ela passou naquela pinguela. E chegamos lá, a casa com a porta aberta, não aparecia ninguém. Ela com aquele jeitinho dela, como que ela chama? Eu falei, Nazaré. Nazaré, ô Nazaré. Fui chamando a dona da casa. E a Nazaré saiu do quarto com aquele cabelo todo desgadanhado, aquela cara ruim. Mas, minha filha, vim rezar com você, você gosta de rezar? Oh, balbuciou qualquer coisa lá. E nós fomos rezar, sentamos lá na sala, a Nazaré, a irmã Benigna e eu. Começamos orações com muita fé e tinha uns sacos de mantimento em frente, encostado na parede. E veio um irmão da Nazaré, que até aquela hora eu não sabia que era irmão, sentou em cima daqueles sacos. E a gente rezando com aquela fé, com aquela confiança, de repente ele começou a manifestar umas coisas estranhas. A irmã Benigna me olhou, olhei para ela e que nós rezamos com mais força. E de repente ele relaxou, parece que ficou bem. E aí a irmã Benigna pediu para ele ir pregando os escapulários que ela tinha levado, né? Pregando nas portas todas, no curral, nas casinhas de terreiro, para todo lado. Ele que foi pregando e ela rezando, salve rainha, jogando água benta. Rezando, salve rainha, jogando água benta. E assim, tudo que estava, aquela confusão com o advogado, aquelas coisas todas, acabou tudo, ninguém falou mais naquilo. Tudo resolvido. As relíquias da irmã Benigna, ela mesma fazia. Era um Agnus Dei, daí umas orações que ela punha junto, aquelas orações que ela costumava fazer, e ela costurava aquilo tudo num pacotinho, e a gente colocava junto do corpo, e ela foi colocando nas portas lá da casa. Todo mundo tinha aquelas relíquias. Quando a irmã Benigna veio para o Lar Augusto Silva, todos se encontravam em grande dificuldade aqui. Os velhinhos, as freiras, as crianças, não havia uma alimentação adequada. Irmã Benigna
realmente empreendedora, ela saiu à procura de ajuda. Ela ia às padarias, conseguia a sobra dos pães, conversava com os fazendeiros, eles traziam uma saca de feijão, ou arroz, outra coisa ou outra. Só sei que ela movimentou isso aqui e as coisas foram chegando. Além de prover o asilo de todas as suas necessidades, ela atraía as pessoas para a fé, para a confiança em Deus. Sempre que ela buscava alguma ajuda, ela rezava com as pessoas, ela evangelizava. Ela tinha muita caridade, muito amor com todos. E isso encantava as pessoas. Muitas pessoas sabiam da santidade de Mãe Benigna, era uma santidade, porque ela atendia a todos com muito amor e rezava por todos, e as pessoas conseguiam graças. E assim ia aumentando o número de fiéis que a procuravam nas suas necessidades. Pessoas de alto nível social a procuravam, as pessoas humildes, pobres, necessitadas de cura, de doenças, de auxílio mesmo de comida. A todos ela atendia com a mesma disposição, com o mesmo carinho. Ela não fazia distinção de pessoas. Muitas senhoras importantes, ricas, vinham atrás dela pedindo orações, assim como os pobrezinhos. Ela atendia a todos igualmente. Mãe Benigna tinha várias doenças. Uma vez ela foi citando para o meu marido as doenças todas que ela tinha, a fim de incentivá-lo a reagir. Meu marido estava muito doente, muito depressivo. Nada o animava, nada o levantava. Aquela depressão, não se importava com nada, não participava de nada. E Mãe Benigna foi rezar com ele. E começou a contar para ele as doenças que ela tinha. Eu mesma fiquei admirada, porque ela não transparecia ter nada daquilo. E ele até ficou assustado e resolveu reagir. Ele pensou, puxa, mas ela tem isso tudo, ainda está aqui me socorrendo. E isso serviu muito para ele. Incentivou a querer mudar, a reagir. Eu fiquei admirada, porque ela nunca havia reclamado, nunca havia me contado nada disso. Ela parecia saudável, disposta, atendia a todos com aquela disposição, com aquele carinho. A gente não imaginava que ela tivesse tanta enfermidade. Para angariar recursos, para ajudar a sustentar o asilo e também pensando em construir uma capela onde os velhinhos pudessem rezar, ela começou a vender uma rifa de um carro. E à medida que ela foi vendendo a rifa, nas necessidades que ela tinha, ela foi gastando aquele dinheiro. E no final, quando ela ia pegar o carro, ela não tinha o dinheiro para pagar o carro. E o vendedor ficou muito nervoso, que ela não poderia ter gasto aquele carro. Ela falou, mas o carro vai fazer sair para o asilo.
E ele então disse, mas como a senhora sabe, é pela Loteria Federal, como a senhora sabe que vai sair para o asilo? Vai sair para o asilo. E acontece que realmente o carro saiu para o asilo. E ele ficou admirado, impressionado com aquilo. E ele e a esposa dele se converteram e nunca mais deixaram a irmã Benigna. Além dela fazer a rifa do carro, buscando angariar os recursos para a construção da capela e para sustentar o asilo, ela resolveu fazer um churrasco e convidou a cidade inteira. E o José Augusto, que estava providenciando esse churrasco, perguntou para ela mais ou menos o número de pessoas que seriam convidadas para ele saber quanto que havia de gastar com as carnes. E ela falou qualquer coisa lá e ele providenciou a carne para aquilo. Quando vê, foi chegando gente. Ele, irmã Benigna, a senhora é uma irresponsável. Olha quanta gente essa carne não vai dar. Não, fica tranquilo, vai dar sim. Vai dar, ainda vai sobrar. E o pessoal chegou e comeu e saiu carregando para casa aqueles espetos de churrasco e deu para todo mundo comer a fartar e ainda sobrou carne. A Benigna era incrível, era a santa da fartura. Irmã Benigna gostava de atender a todos os necessitados, todos que a procuravam. Mas havia algumas pessoas que não tinham condições de vir até o asilo à procura de orações. E ela, então, solicitava a gente que a levasse nessas casas que necessitavam da oração dela, necessitavam da presença dela, mas que não poderiam vir ao asilo. Muitas vezes eu a levei nessas casas e ela rezava e confortava a todos, era uma alegria geral. Ela não deixava ninguém sem atendimento, sem atenção. Ela amava a todos. Para atender a todos, Irmã Benigna se multiplicava. Ela atendia nas fazendas. Os fazendeiros vinham procurá-la porque estavam, às vezes, com dificuldades, com gado, doenças. Os doentes nos hospitais, ela ia atender, rezar com eles. Nas casas daqueles que não poderiam procurá-la, ela não deixava de atender ninguém. A Benigna se multiplicava para dar conforto a todos. Como a Irmã Benigna era muito procurada por todos, ela às vezes se extrapolava para atender a todos, rezando com aqueles que necessitavam, e não era bem compreendida pelas suas companheiras. Mas mesmo assim, Irmã Benigna seguia a sua vocação, distribuindo o seu amor, a sua alegria e a sua bondade a todos que a procuravam. Para mim, Irmã Benigna era como um anjo mesmo. Em toda dificuldade eu vinha atrás da Irmã Benigna. Era nas doenças das crianças, do marido, qualquer dificuldade, como aquela da casa do pai do meu marido falecido. Todas as dificuldades, o meu socorro era a Irmã Benigna. E não era decepcionada. Em tudo ela me atendia. Era um conforto para nós.
Nessa luta da irmã Benigna para reerguer o Lar Augusto Silva, houve uma época de grande falta d'água. E o meu cunhado entendia do assunto e foi chamado. Mas ele não sabia onde furar. A irmã Benigna foi solicitada e, rezando a Salve Rainha, ela indicou o local de onde brotaria água e realmente isso aconteceu. Após inaugurar a capela, a irmã Benigna se preocupava muito em inaugurar uma gruta em homenagem à Nossa Senhora. E ela dizia: eu preciso apressar porque o meu chefe está me chamando. E com isso ela conseguiu a inauguração da gruta. Foi uma grande festa, foi uma grande vitória e todos ficaram felizes. E onde a gente vai com muita fé rezar ali naquela gruta, e tem até uma chuvinha de bênçãos que cai sobre as pessoas que estão rezando. Muitas vezes aconteceu isso. Irmã Benigna dizia que quando ela inaugurasse a gruta, ela poderia morrer em paz, mas que lá do céu ela poderia nos ajudar muito mais. Eu e minha família conseguimos muitas graças através da intercessão de irmã Benigna. Certa vez aconteceu um acidente muito grave com meu filho Osmar, ele fraturou o crânio e não havia muita esperança de cura. E nós chegamos até a colocar uma roupa da irmã Benigna na cabeceira da cama dele lá na UTI. Era uma camisola da irmã Benigna. E rezando com muita fé, pedindo mesmo que ela intercedesse pela cura dele. E uma vez, na hora da visita, eu e minha mãe fomos lá visitá-lo na UTI. Tinha aquele horário de visita pequeno e nós procuramos conversar com ele, mas ele não atendia, estava como morto. Aí eu disse para minha mãe: vamos rezar uma Salve Rainha. Quando nós começamos a rezar a Salve Rainha, ele continuou: Mãe de Misericórdia, naquele vozeirão. E quando ele terminou, ele falou: Irmã Benigna, cuida de todos nós. E mostrou para a porta e falou assim: ah lá, ela já vai lá. Foi muito forte isso aí. Ela esteve lá no quarto rezando a Salve Rainha com ele. E ele viu. Então, com a morte de irmã Benigna, ela não ficou esquecida. Aqui em Lavras, ela sempre é lembrada. Sempre a intercessão dela é forte com a Salve Rainha. Muitas pessoas visitam a gruta para rezar, pedindo a intercessão de irmã Benigna. E ela sempre atendendo as pessoas. Com a morte dela, parece que a fé aumentou, ao invés de diminuir. Ela nunca vai ser esquecida. Ela foi um exemplo de vida para nós, nem tudo, mas principalmente por essa confiança que ela tinha a Nossa Senhora. É a fé com que ela rezava essa Salve Rainha. Isso ficou marcado na vida de todas nós. As virtudes de irmã Benigna que mais me marcaram são principalmente a confiança inabalável que ela tinha em Jesus e Nossa Senhora, a fé e o amor que ela tinha a todas as pessoas e o atendimento que ela dava a cada pessoa indistintamente. E a todos ela procurava levar para Jesus.
Eu tive a graça de conhecer a Irmã Benigna de perto, de conviver com ela, de observar a santidade dela, a fé que ela tinha, o amor a Nossa Senhora Jesus. E tantas graças eu tive a felicidade de receber através das orações de Irmã Benigna. Procurem conhecer a Irmã Benigna, busquem a intercessão dela, rezem a Salve Rainha com fé, como ela fazia conosco de mãos dadas. E muitas coisas boas, com certeza, irão acontecer na vida de cada um de vocês. Irmã Benigna, intercedei a Deus por nós.